meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nesses últimos dias eu escutei alguns líderes religiosos falando sobre o que seria um culto reformado, sobre o que é permitido em um culto, sobre o que não é permitido, sobre o que é um culto bíblico, o que não é um culto bíblico, e enfim. Então eu me lembrei que eu tinha escrito um estudo no ano de 2012 e tratando sobre este mesmo assunto, então eu resolvi transformar esse texto neste vídeo. Eu vou falar um pouquinho nesta oportunidade sobre cultocentrismo, ritualismo religioso, culto bíblico, segundo 1 Coríntios capítulo 14, herança católica, reforma protestante, avivamento da Rua Azusa, dominação humana, usurpação de liberdades e muito mais. Então, vamos começar, mas não se esqueça de ajudar o canal com a sua curtida, com o seu comentário e com o seu compartilhamento, ok? Vamos lá? Nós sabemos que o homem ele não tem um fim em si mesmo, pois tudo o que existe no universo foi criado com um propósito. E pela Bíblia nós somos informados que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Você pode conferir isso na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, nos versos 11 e 12. Essa é, portanto, a razão do homem ter dentro de si, naturalmente, uma necessidade de adorar a Deus. Por isso, quem nega a adoração a Deus acaba adorando a sua criação, sejam homens, lugares, coisas ou, equivocadamente, a deuses feitos pelas mãos humanas. Mas qualquer que seja o objeto da adoração do homem, normalmente há um ritual envolvido. A esse ritual de adoração os cristãos chamam de culto. Embora o termo culto seja a própria designação de adoração, prestar culto a Deus significa, então, adorar a Deus. Mas percebam que para adorar a Deus, nós não precisamos nem de rituais e nem de locais especiais. Isso ficou muito claro no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. A samaritana perguntou a Jesus qual seria o lugar certo para adorar a Deus. Ou seja, qual seria o lugar ideal para prestar culto a Deus. Por quê? Os samaritanos adoravam no monte que estava em Samaria, mas os judeus diziam que o lugar certo para adorar era no templo que estava fixado em Jerusalém. E o que Jesus respondeu? Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 20 a 24. Jesus sabia que isso era uma coisa difícil de entrar na cabeça dos homens e por isso ele fez questão de repetir 2 vezes que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus desde aquele tempo em espírito e em verdade. E isso não estava ligado nem à tradição dos samaritanos e nem mesmo à tradição judaica. Notem que com essas palavras Jesus estava colocando uma pedra sobre a ideia da prática de rituais como um modo de adorar a Deus. É verdade que o templo continuou existindo por algum tempo, mas não demorou muito e Deus cuidou de derrubar aquele templo de pedras para que o homem percebesse que o templo de sua habitação, a habitação do Espírito Santo, deveria ser exclusivamente o coração do homem que, para prestar culto a Deus, não era necessário nenhum tipo de ajuntamento de pessoas ao redor e também de nenhum templo de pedras. E Jesus confirmou isso também quando disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Essa foi
mais uma tentativa de fazer o homem entender que a presença dele, Jesus, não dependia de lugares especiais ou de quantidade de pessoas. Até mesmo uma reunião de apenas 2 pessoas seria já o suficiente para a presença de Jesus ser real. Mas, infelizmente, o sistema religioso confunde o homem, mistura as coisas e apaga a mensagem de Jesus nas mentes das pessoas, é o que parece. Por quê? Porque esse sistema religioso, ele precisa dos cultos ritualísticos para ele próprio subsistir. Então, para você se certificar disso que eu estou falando, veja que quando nós falamos a palavra culto, o que vem à sua mente imediatamente é uma reunião de uma denominação religiosa qualquer, com um período de louvor, período de orações, com pregação da palavra de Deus e assim por diante. A última coisa que vem à mente das pessoas é que essa palavra diz respeito a uma simples atitude interior. Mas vejam só que interessante. Imagine se uma pessoa começasse a ler a Bíblia sem nunca ter conhecido um culto desse que nós conhecemos hoje, dessa nossa tradição religiosa. Quando essa pessoa então lesse a palavra culto na Bíblia, o que viria à sua mente? Será que viria à sua mente uma reunião de pessoas sentadas em bancos enfileirados, voltados para um púlpito, com um pastor de terno e gravata, pregando ali um sermão? Ou será que viria à sua mente um lugar como um pátio, com alguns sacerdotes com as vestes ensanguentadas ali por conta do trabalho de imolar novilhos e cordeiros para depois queimá-los no fogo? Eu sugeri esse exercício de reflexão para que você perceba que, se não fosse a tradição criada por homens em algum momento da história, você leria a Bíblia e jamais imaginaria que um culto fosse algo parecido com esse que você faz hoje na sua denominação religiosa. Agora vejam que, mesmo no Novo Testamento, a ideia de culto não é essa que está na sua cabeça. O termo culto foi utilizado por Paulo como uma atitude de adoração e não como um rito a ser seguido para atingir um propósito de adoração ou de serviço a Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele utiliza o termo culto no mesmo sentido que vimos nos textos do Antigo Testamento, ou seja, o serviço da apresentação de um sacrifício. Só que, já no tempo da graça, Paulo diz que o sacrifício seria a vida do próprio ofertante e não a de um animal. Veja o que Paulo disse ao escrever aos Romanos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12, verso 1. Ou seja, o sacrifício refere-se a uma entrega pessoal e não terceirizada, e por isso essa entrega ela é racional, porque nesse culto, nessa adoração, não há mais morte de animais, mas é uma livre atividade da consciência humana que, em espírito, decide livremente, conscientemente, adorar a Deus. Entenderam? Esse texto não tem absolutamente nenhuma relação com aquilo que você chama de culto aí na sua igreja. O seu culto racional é a sua adoração pessoal, livre e consciente, sem terceirização ou aglomeração de pessoas. Mas, com essas passagens exemplificativas, eu queria apenas que vocês percebessem que, tanto no Velho como no Novo Testamento, não há nenhuma referência a culto que nos remeta a este ritual coletivo, com dia e hora marcados, onde há um grupo de pessoas reunidas para ouvir uma única pessoa falando após aqueles momentos de louvores. Lembrando das palavras de Jesus, nós deveríamos entender que não precisamos de rituais e nem de lugares específicos para adorar a Deus. Pois, embora isso possa até ser feito dentro de um salão com muitas pessoas, esse culto instituído por sua denominação, ele é totalmente dispensável.
Ora, se é tão simples entender o que é a palavra culto e que não diz respeito ao lugar ou ritual, então por que você chama a reunião da sua denominação de culto? Porque, na verdade, quem associou essa expressão à reunião de uma igreja não foi Deus, mas o sistema religioso, porque essa palavra ela passa a ser um gatilho, né, para colocar em você a sensação de que você só é um adorador quando você vai a uma reunião do sistema religioso. Com esse gatilho instalado na sua mente, você fica vinculado e dependente de participar dessas reuniões para sentir que está cumprindo com o propósito da sua existência, que, como nós já falamos no início, é adorar a Deus. Simples assim, não é verdade? Eu vou repetir porque isso é muito importante. O termo culto, do modo como colocaram em sua mente, é apenas um gatilho para associar a necessidade humana de adoração a um ritual preparado pelo sistema religioso que precisa de você para subsistir. Desse modo, quando se diz que o homem não pode negar adoração a Deus, subliminarmente, esse gatilho dispara em sua mente e o pensamento que vem, né, imediatamente é que se você não estiver em uma reunião ritualística na sua igreja, você estaria então negando a adoração a Deus. E, amados, inconscientemente você acaba tendo um aperto no peito, uma sensação ruim, se não participar ali da reunião religiosa, né, do culto ali da sua igreja. Isso porque esse gatilho foi implantado em sua mente para fazer você se sentir mal, para fazer você se sentir um pecador que nega a adoração a Deus se você não estiver dentro de uma igreja qualquer, prestando então aquele tipo de culto que eles criaram. E é exatamente por causa desse gatilho que você se sente desligado de Deus se você quiser se desligar do sistema religioso. É esse gatilho que garante ao sistema, o sistema religioso, que você vai continuar preso a ele até o último dia da sua vida, contribuindo e alimentando o sistema com o seu serviço, com sua presença física e com o seu dinheiro. E vejam que eu não estou dizendo que você não pode se reunir com outros cristãos, até porque isso é bom. Mas o que eu estou dizendo é que essa reunião ela não tem de ser vinculada a nenhuma denominação religiosa, por mais amigável que ela pareça. Releia o texto de Hebreus, né, que é muito usado para vincular você a uma denominação ou a um tipo de reunião de igreja, e você vai perceber que o escritor da carta de Hebreus, em nenhum momento ele vincula, né, a pessoa, em nenhum momento ele vincula você a qualquer tipo de culto desse modelo que implantaram em sua mente. Vejam o que diz o texto de Hebreus. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 25. O texto diz simplesmente que não podemos viver sozinhos, isolados, porque precisamos encorajar uns aos outros e por isso é bom nós nos reunirmos como igreja e não na igreja, como se o texto ele estivesse dizendo que nós precisamos frequentar o culto de uma denominação qualquer para ouvir uma pregação de um pastor que vai então comandar tudo aquilo ali do início até o fim. Observem bem e vocês vão conseguir perceber que essa reunião sugerida pelo escritor da carta aos Hebreus parece algo mais familiar, algo onde as pessoas podem conversar livremente, encorajar umas às outras, compartilhar aquilo que elas aprenderam uns com os outros, e por isso nem mesmo é citada a figura de um pastor ou líder para comandar esta reunião, para estabelecer solenidades ou dar ordens, dizendo quem pode cantar, quem pode falar, o que as pessoas devem vestir, se as pessoas podem se levantar, se não podem. Meus irmãos, abram os olhos porque o sistema religioso, com o seu cultocentrismo, vai explorar você e a sua família. E quando você menos perceber, você já vai ser um escravo desse sistema religioso perverso. Vejam que para o sistema
religioso, a coisa mais importante é o culto. Sem participar do culto, você nem é considerado crente. Sem participar do culto, você nem mesmo é chamado de irmão pelos idólatras de culto. Por quê? Para essas pessoas, só existe adoração se houver culto. Só existe evangelização se houver culto. Só existe amor se houver culto. Só existe salvação se houver culto. Para esses idólatras cultocentristas, o culto deve ser o momento mais importante do seu dia. O culto deve ser solene, deve ser perfeito, deve ser o ápice da atividade religiosa. E por que o sistema religioso precisa tanto que você se torne um cristão cultocêntrico? Porque o sistema religioso precisa da sua presença para que ele possa se manter. Se você não frequenta o lugar comercial que eles arrumaram, eles não vão ter argumentos para dizer que precisam dos seus dízimos e também das suas ofertas. Sem o cultocentrismo, o sistema não sobrevive e a exploração humana também não. Eles não vão ter mais como dizer para você que eles precisam do seu dinheiro para pagar a conta de água, a conta de luz, a conta do telefone, né? Ou para fazer alguma manutenção, comprar algum equipamento ou algum instrumento, né? Que eles precisam fazer alguma reforma para dar a você maior conforto naquele lugar e proporcionar a você melhores condições de evangelizar, levando um visitante para a igreja. Eu me lembro bem que um tempo em que os pastores eles diziam que a melhor maneira de evangelizar era levando a pessoa para a igreja, né? Então, se fosse um colega de trabalho, um vizinho, um amigo, a melhor maneira então de evangelizar seria você realizar as campanhas da igreja, né? Com madrugadas, jejuns, culto meio-dia, cultos diários, fidelidade à denominação, e depois então de cumprir todo aquele ritual, então você iria convidar uma pessoa para ir à igreja. Isso mesmo, a ideia que eles nos passavam era que a melhor forma de evangelizar era levando a pessoa, convidando a pessoa para ir para a igreja, para assistir um culto. Mas nós sabemos que levar as pessoas para um culto é apenas uma estratégia de fazer esta pessoa abraçar a sua religião, abraçar simplesmente a religião e não necessariamente a Cristo. Por quê? Porque os apóstolos eles nunca vincularam a evangelização a um lugar específico ou a um tipo de culto. O fato é que as pessoas elas se envolvem com o culto, né, com uma denominação qualquer, enquanto elas deveriam, na verdade, estar envolvidas com Cristo. Mas as pessoas, elas perguntam: e a escolinha bíblica para as crianças? Como é que o meu filho vai aprender a andar nos caminhos do Senhor se eu não o levar para a escolinha bíblica da igreja? Meus irmãos, o sistema religioso colocou isso na sua cabeça porque os seus líderes sabem que por meio dos seus filhos eles conseguem também prender você. Eu sei que muitas pessoas têm em mente, né, que foi a escolinha bíblica que fez deles um crente em Jesus, e há quem diga assim, eu fui criado dentro da igreja, participando da escolinha bíblica, e assim por diante. Mas esse é um dos maiores perigos que você pode ter, né, ao sujeitar os seus filhos a estas escolinhas. Por quê? Porque você está deixando seus filhos nas mãos desses líderes desse sistema religioso que, na verdade, querem escravizar o seu filho também. E vejam que há um grande investimento, né, desse sistema nessas escolinhas bíblicas para criança, porque os líderes desse sistema eles sabem que será muito mais fácil controlar a vida das pessoas se eles começarem a trabalhar nas suas mentes desde a infância. Infelizmente, você pode estar sujeitando os seus filhos a uma deformação mental que dificilmente vai ser corrigida mais tarde. Imagine uma pessoa que aprendeu desde a infância que a sua oração só é ouvida por Deus se ela clamar pelo sangue de Jesus. É difícil de sair da mente. Imagine como vai ficar a mente de uma pessoa que desde a infância aprendeu que tem de abrir a Bíblia aleatoriamente para tomar alguma decisão.
Imagine como vai ficar a mente de uma pessoa que desde a infância aprendeu que Jesus vai arrebatar a igreja e se ela não estiver integrada ali naquela igreja, né, do sistema religioso, ela vai passar por uma grande tribulação, que depois disso ela vai queimar, sem chance nenhuma, ela vai queimar eternamente no inferno. Vejam só o absurdo a que chegam esses líderes desse sistema maligno. Alguns dizem para você orar para Jesus não voltar no domingo de manhã. Por quê? Porque é o dia que as pessoas estão cansadas e nem sempre eles vão à igreja. E eles não querem isso, eles querem que você esteja presente e o seu filho também. Então eles impõem este terror psicológico para vincular você àquele culto dominical, para poder trabalhar a sua mente e a dos seus filhos. E você acredita mesmo que uma pessoa que usa desse tipo de desonestidade espiritual, né, nessa magnitude, tem o melhor para você e para o seu filho? Se essas pessoas têm a coragem de enganar você com esse terrorismo espiritual antibíblico, será que eles não são capazes de fazer coisas ainda piores, né, para manter você obediente a esse sistema? Não há limites para a maldade desses líderes e é muito importante que você perceba isso. Meus irmãos, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Deus nunca quis que um pai ou uma mãe delegasse o ensino espiritual de seu filho a nenhuma professora de escola bíblica. E como essa igreja ritualística, né, ela tem investido tanto para fazer cultos, né, enquanto ela esconde a verdade das pessoas, mantendo essas pessoas na ignorância, né, hoje nós temos de fato uma grande quantidade de pais totalmente despreparados para ensinarem os seus próprios filhos. Essa geração nova de crentes cultuais, né, e analfabetos biblicamente, eles não estão capacitados para ensinar os seus próprios filhos. Vejam bem, e de quem é a tarefa de ensinar os seus filhos? É sua ou da professora da escolinha bíblica? Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Provérbios 22:6. Quem deve instruir a criança? Você ou a professora da igreja? Vejam mais. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Então, quem deve ensinar a palavra de Deus para o seu filho? Você ou a professora da igreja? Mas os líderes desse sistema religioso querem prender o seu filho e por isso eles vão lhe dizer que é a professora que sabe contar as historinhas, que é a professora que possui a melhor didática para ensinar o seu filho. E é verdade. Mas o problema é que essas pessoas eles têm a melhor didática para ensinar coisas erradas para os seus filhos, para ensinar heresias para os seus filhos, para instalar gatilhos na mente dos seus filhos e para criar imagens erradas na mente dos seus filhos. E depois deste trabalho muito bem feito, você nunca mais vai conseguir consertar o estrago que eles fizerem. Por isso, Deus diz que essa responsabilidade, ela é sua e ela não deve ser terceirizada, jamais. Mas você pode dizer que o seu filho precisa estar em contato com amiguinhos cristãos, e é verdade. Mas quem disse que isso tem de ser feito naquele lugar, naquele salão da sua denominação? Aqui vale a mesma explicação sobre o texto de Hebreus 10, 25, onde não há uma vinculação, né, entre a reunião e aquele lugar da igreja. É preciso acordar enquanto é tempo. Mas por que os seus líderes jamais vão admitir essas coisas que eu estou dizendo? Simples. Como eu já disse, o sistema religioso precisa de você e do seu filho para se perpetuar. Hoje é você quem está financiando esse sistema e amanhã vai ser o seu filho. Os líderes desse sistema sabem muito bem disso. Por isso, qualquer movimento tendente a fazer com que as pessoas enxerguem essas coisas vai ter uma reação contrária
muito rápida. E eu sei bem do que eu estou falando porque eu aprendi isso já no passado, quando escrevi um livro criticando dízimos e ofertas. E o sistema religioso ele veio com tudo em cima de mim. Então eu sei do que eu estou falando. Mas o fato é exatamente esse. Se você não romper com esse sistema religioso perverso, você vai continuar sendo massa de manobra. Quando você estiver cativo, os líderes desse sistema religioso vão dizer até mesmo em quem você deve votar. Eles vão dizer o que você pode vestir, eles vão dizer o que você pode cantar, eles vão dizer o que você deve fazer com o seu tempo livre, eles vão dizer, eles vão fazer você trabalhar para eles vão fazer você dar muito dinheiro para eles, se enriquecerem. E vejam que eles são inescrupulosos, eles têm a coragem de tirar um alto salário de contribuições de pessoas pobres. E eles nem mesmo se sentem envergonhados com isso. E mais, esses líderes, eles irão fazer você criar inimizades com pessoas que eram seus amigos. Eles vão criar inimizades dentro da sua própria família. E tudo isso fazendo você pensar que está defendendo a obra de Deus, enquanto, na verdade, você está protegendo a obra deles. Você está protegendo esse sistema religioso perverso. E vejam só que interessante. Esse sistema religioso, ele não está nem um pouco preocupado com qual doutrina que você segue, desde que você esteja alimentando o sistema e sustentando esse sistema, né, por meio dos seus recursos pessoais. Por isso, a principal arma do sistema é o culto, vinculado erroneamente, é claro, a uma adoração. Se esse gatilho estiver implantado em sua mente, você pode estar na igreja católica, na evangélica tradicional, na pentecostal, na neopentecostal, o lugar não importa, desde que você esteja vinculado a um ritual que se chama culto. Por quê? Porque é por meio deste culto que o sistema ele é alimentado e retroalimentado. E vejam que isso vem acontecendo ao longo de milhares de anos. Esse gatilho mental já estava implantado na mente dos seus avós, tanto os católicos como os evangélicos. Isso não importa, como eu já disse. Mas, então, isso veio da Bíblia? Esse sistema ele vem da Bíblia? Não, nem esse sistema e nem esse gatilho. Nada disso é bíblico. Isso foi criado pelo diabo para colocar o culto no centro e deslocar Cristo do centro. Vejam que foi a partir de Constantino, no século IV, quando a igreja teve autorização para funcionar livremente e sem perseguição, que em pouco tempo o catolicismo se implantou e implantou este sistema ritualístico cheio de pompas, com sacralização do local, lugares suntuosos, desvirtuando totalmente o modelo implantado na igreja primitiva. Leia a história da igreja e vocês vão perceber que esse modelo de culto que existe hoje, ele foi implantado exatamente a partir do catolicismo e não antes dele. E vejam bem, todos nós hoje somos egressos do catolicismo e conseguimos até abandonar muitas práticas católicas a partir da Reforma Protestante. Mas uma coisa permaneceu. Sabem o quê? Esse modelo de culto, onde a reunião da igreja foi transformada em um ritual e onde os membros ficam assentados em bancos enfileirados para assistir a um sacerdote conduzindo a uma cerimônia, proferindo um sermão ou uma mensagem e assim influenciando as pessoas. Ora, Lutero ele estava tradicionalmente acostumado a realizar missas em capelas. Quando iniciou os primeiros cultos após romper com o catolicismo, Lutero ele não conseguiu se desligar desse modelo católico na sua essência. Então, para criar as suas reuniões, ele partiu do ritual que ele conhecia e apenas eliminou algumas práticas que ele considerava inapropriadas. Por isso, as suas primeiras reuniões protestantes seguiram exatamente o mesmo formato católico: capela, púlpito e pregador em destaque. Isso é o que nos conta um trecho do livro A História do Avivamento às Ruas. E eu vou ler um trechinho para vocês.
As pregações da Reforma foram começadas por Martinho Lutero, num prédio em decadência, no meio da praça pública em Wittenberg. Dal Albigné o descreve desta maneira: no meio da praça de Wittenberg estava uma velha capela de madeira com 10 metros de comprimento e 6,5 metros de largura, cujas paredes, estaqueadas de todos os lados, estavam prestes a cair. Um velho púlpito, feito de tábuas, de 1 metro de altura, recebia o pregador. Foi neste lugar desprezível que a pregação da Reforma começou. Perceberam? O protestantismo preservou o mesmo modelo do sistema religioso, com uma capela, um púlpito e um pregador. Essa é a essência que, desde o catolicismo, nunca mudou no sistema religioso. Isso mesmo, o modelo de culto ritualístico, apesar das diversas variações que nós temos hoje, mantém essa mesma essência. Algumas igrejas colocaram seus bancos em formas circulares ao redor do púlpito, outras igrejas mudaram as cores das paredes, outras colocaram os cantores virados para a igreja, outros colocaram esses grupos de cantores virados de costas para a igreja, uns fazem mais barulho, outros têm apresentações de danças, outros rodopiam, outros fazem sessões de exorcismo, outros caem no chão cheios do poder de Deus, enfim. Mas uma coisa não mudou. O quê? Todos estes cultos eles precisam de salões, de pessoas, de púlpito e de pregador e de cantores, né? Dentro sempre deste mesmo modelo, onde você vai ter um líder conduzindo tudo o que acontece ali dentro. E são esses líderes que definem a roupa que as pessoas devem usar, quem pode cantar, quem pode tocar, qual é o tempo para cada atividade. E na hora da mensagem haverá sempre ali um pastor, né, um líder muito hábil para conduzir aquela reunião e monopolizar a palavra e assim tentar impactar as pessoas e convencê-las a voltarem no próximo culto da igreja. Agora responda, existe alguma coisa parecida com isso no Velho ou no Novo Testamento? Você sabia que até houve um momento na história da igreja em que houve uma tentativa de romper com esse sistema? Sim, foi exatamente no conhecido avivamento ocorrido ali nos anos de 1900 e pouco, chamado Avivamento da Rua Azusa, que se deu em Los Angeles, Califórnia, liderado então por William Joseph Seymour, um pregador afro-americano que, exatamente no ano de 1906, começou fazendo reuniões que se aproximavam mais das reuniões que aparecem ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. E essa história ficou registrada no livro A História do Avivamento Azusa e nos mostra que houve realmente uma tentativa de rompimento inicial com o formato daquele culto tradicional, mas que no final tudo voltou ao padrão do sistema religioso, com seus interesses pessoais, os estrelismos, as vaidades, a ganância, a disputa pelo poder e etc. Para que os irmãos tenham apenas uma ideia dessa experiência, né, que ocorreu ali em Azusa, eu vou ler alguns trechinhos desse livro para vocês. Vejam o que o livro fala sobre o louvor. No princípio, em Azusa, não tínhamos instrumentos musicais. Na realidade, não sentimos necessidade deles. Não havia lugar para eles no nosso louvor. Tudo era espontâneo. Não cantávamos nem com inários. Agora, vejam o que o livro fala sobre liderança. O irmão Seymour foi aceito como líder nominal, mas não havia papa ou hierarquia. Éramos todos irmãos. Não tínhamos programas humanos. O Senhor mesmo liderava. Não havia uma classe sacerdotal nem ações sacerdotais. Estas coisas surgiram depois à medida que o movimento apostatou. No princípio, não tínhamos nem plataforma, nem púlpito. Todos estavam no mesmo nível. Os ministros eram servos na verdadeira concepção da palavra.
Fomos libertos ali mesmo das hierarquias eclesiásticas e dos seus abusos. Queríamos Deus. Não precisávamos que um líder nos indicasse o que fazer, mas também não havia desordem. O Senhor podia irromper através de qualquer um. Orávamos por isso continuamente. Alguém, finalmente, ficava de pé, ungido com a mensagem. Todos reconheciam isso e permitiam que acontecesse. Podia ser uma criança, um homem ou uma mulher. Quando o movimento foi se apostatando, começou a se fazer plataformas mais altas, as roupas ficaram mais solenes, os corais foram organizados e as orquestras de instrumentos de cordas apareceram para deslumbrar o povo. Os reis voltaram a seus tronos. Não eram mais irmãos e por isso as divisões se multiplicaram. Agora vocês já sabem de onde veio este modelo de culto do sistema religioso, não é mesmo? Mas, e quanto ao que Paulo diz aos irmãos da igreja que estava ali em Corinto? Primeiramente, é preciso que você entenda uma coisa. Quando Paulo fala de igreja, ele não está falando de espaço físico, de prédios, né? Aquele espaço daquele prédio da reunião, né? Que você está acostumado, com um salão da sua denominação. Quando Paulo fala de reunião da igreja, ele não está falando desse formato que você adotou como culto a Deus. Ele está falando de uma reunião de crentes e não de um culto como esse que você conhece. É importante que isso fique muito claro para que você possa entender exatamente o que o texto está dizendo. Nesse capítulo 14, Paulo começa falando sobre dons espirituais, e em especial sobre o dom da profecia e sobre o falar em línguas estranhas. Mas sobre essa questão eu vou falar detalhadamente em um vídeo específico e até em continuação ao primeiro vídeo que eu já gravei sobre dons espirituais, tudo bem? Mas o que importa neste estudo de hoje é que, indiferentemente do que você creia ser esse profetizar ou esse falar em línguas estranhas, o que nós podemos afirmar neste contexto é que Paulo coloca a questão da profecia em uma condição de superioridade em relação ao falar em línguas. Isso porque ele iria falar de uma reunião coletiva de crentes e, neste caso, a prioridade era a edificação de todos com mensagens claras e não com alguma manifestação de edificação mais individualizada, né? E com uma mensagem que realmente não pudesse ser, de repente, bem compreendida por todos os presentes. E observem que, seja lá como você entenda esse profetizar, havia um estímulo para que todos profetizassem, para que todos participassem ativamente e não passivamente, como quem assiste a um culto neste modelo que nós conhecemos hoje. Vejam bem, quando Paulo fala o que os crentes devem fazer quando se reunirem, isso no verso 26, ele está falando de uma reunião no padrão daquele tempo, que acontecia nas casas, na grande maioria das vezes. E é exatamente por ser nesse formato, mais familiar, que ele diz que todos podem falar, todos podem participar com seus dons, e a única recomendação é que eles saibam respeitar a hora de cada um falar para que não haja confusão, balbúrdia, que isso não iria aproveitar a ninguém. Mas prestem muita atenção agora. Onde está o pastor nesta reunião? No texto. Onde está a orientação para que um pastor escolha quem pode falar, ou o que pode ser cantado, ou o que pode ser falado durante aquela reunião? Vejam bem, irmãos, os líderes do sistema religioso passam para você, que o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, ele está orientando o formato de um culto, quando Paulo, na verdade, em nenhum momento falou de culto, mas de uma reunião de crentes
que poderia ser em qualquer lugar e sem a interveniência de pastores, sem a definição de horários, sem liturgia de orações e glorificações, sem ordens de assentos, sem púlpitos, sem cerimônias, sem plataformas, sem roupas especiais, né, para obreiros, para mulheres, sem organização de músicos e nem de cantores, nada disso. Paulo estava falando de uma reunião de um grupo de crentes e não de um culto no modelo que você aprendeu a reverenciar como se fosse a principal atividade religiosa que você deve cumprir. Como eu já disse antes, o sistema religioso faz com que você, né, seja um cristão cultocêntrico e não cristocêntrico. Vejam, por exemplo, os comentários deste canal e você vai perceber uma grande preocupação das pessoas em saber para onde elas devem ir, né, caso elas optem deixar a sua denominação. Mas, mesmo depois delas terem percebido, né, que elas foram cooptadas por uma seita maligna, elas ainda assim elas resistem em abandonar a seita porque elas pensam que elas não têm para onde ir. Porque todas as igrejas são cheias de problemas, não é verdade? Ou seja, não passa pela cabeça dessas pessoas, né, que a questão não é se a igreja A é melhor do que a igreja B. A questão é, essa denominação ela faz parte desse sistema religioso cultocêntrico? Vejam que qualquer igreja cultocêntrica tem uma malignidade embutida. Por quê? Porque ela coloca na cabeça das pessoas que elas não podem ficar, né? Elas não podem viver sem este culto ritualístico. E por que dizem isso? Como eu já disse, porque é exatamente este culto ritualístico que alimenta esse sistema perverso. Algumas denominações são tão perversas que colocam na mente das pessoas que os membros eles alimentam a sua alma e o seu espírito no culto. E que se você não frequentar a igreja diariamente, você vai ficar sem o alimento, você vai esfriar espiritualmente, você vai cair, e você vai ser atacado pelo diabo, e você vai destruir a sua vida e também a vida da sua família. Eles dizem que, do mesmo jeito que você precisa alimentar o seu corpo diariamente, você precisa alimentar o seu espírito diariamente. E como fazer isso? Ora, indo na igreja todos os dias, assistindo os seus cultos. Isso é ou não é uma forma de manipulação? E é por coisas desse tipo que as pessoas simplesmente elas não conseguem entender a diferença entre esse culto do sistema religioso totalmente desnecessário com uma reunião de crentes em Jesus para a edificação mútua, segundo consta de fato na Bíblia. E por não entender isso, muitas pessoas confundem culto com adoração. Lembram do gatilho? E pensam que vão morrer se não estiverem frequentando uma denominação qualquer. E por que não? Exatamente porque elas não entendem a diferença entre culto ritualístico e adoração, é que essas pessoas ficam fazendo comparação entre cultos de denominações diversas, dizendo este presta, este não presta, este é bom, este é ruim, este tem um louvor bom, este louvor é ruim, este tem uma mensagem boa, este tem uma mensagem fraca, e assim por diante. Essas pessoas, na verdade, elas não entenderam o que é a adoração e nem o que são essas reuniões de crentes descritas no Novo Testamento. Enfim, colocaram na sua cabeça que sem aquele culto formal da sua denominação, você não é um crente em Jesus. Se você fizer reuniões com amigos crentes em algum lugar qualquer, assim como está orientado ali em 1 Coríntios 14, você vai pensar que então você não cultuou a Deus? Isso ficou na sua mente? E como é que você pode se libertar dessa mentira? Lendo com mais atenção o texto de 1 Coríntios 14. Vamos começar com os versos 25 e 26. No verso 25, Paulo diz que o incrédulo que eventualmente tenha participado desta reunião de crentes pode reconhecer que Deus está entre vocês. Observem que Paulo não diz que o incrédulo pode reconhecer que Deus está naquele lugar. Ele diz entre vocês. É bem diferente do que nós vemos hoje nas diversas denominações evangélicas. Cada grupo faz questão de frisar que Deus está naquele lugar, operando naquele lugar. Normalmente fazem isso para vincular uma manifestação qualquer
àquela denominação específica, àquele lugar específico. E não, como deveria ser, a vinculação com grupos de crentes em qualquer lugar. Perceberam a diferença? Enquanto as igrejas fazem questão de levar as pessoas a atrelarem a operação de Deus a um lugar, Paulo diz que o incrédulo pode ser levado a reconhecer que Deus está entre os crentes. E isso não tem nada a ver com o lugar, nem com a denominação. Agora vejam o que diz o verso tão usado, né? Que é o verso 26. Quando vocês se reúnem, vejam que Paulo está falando de uma reunião qualquer, de um grupo de crentes, e não de uma instituição religiosa. E ele continua: cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução. Vejam que Paulo está falando com todas as pessoas que fazem, né, participam daquela reunião qualquer, dizendo que todos, cada um individualmente, tem uma palavra, uma instrução. Percebam que a palavra ela não é de um pastor e o controle dos salmos não é de um grupo específico. Ele continua: cada um de vocês tem uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Vejam que todos, cada um podia participar, falar, interpretar, profetizar, e nesse contexto nem mesmo aparece a figura de um pastor comandando todas as coisas. E se veio à sua mente aquela história de 1 Coríntios 12, 28, onde ensinaram a você que aquele texto se refere a ministérios dentro de uma denominação, fique tranquilo que eu vou explicar isso mais para frente em outro vídeo direitinho para vocês futuramente. Mas desde logo saibam, né, que aquele texto não se refere a isso que eles estão ensinando para vocês, né, vinculando aqueles dons a ministérios. Tudo bem? Mas vamos em frente. Depois que Paulo fala: quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, cada um de vocês tem uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Ele encerra dizendo: tudo seja feito para a edificação da igreja. Notem que Paulo não estava definindo um formato de culto religioso, mas ele estava falando de uma reunião qualquer, sem pastor, sem púlpito, sem roupas especiais, sem liturgia, uma reunião qualquer que edifica as pessoas, inclusive algum incrédulo que possa estar presente. Tentem comparar essa reunião de crentes da Bíblia com o culto que a sua igreja vem realizando, né? Que o seu pastor está ensinando que deve ser, então, aquele culto bíblico. E procure entender melhor o que Paulo disse aos Coríntios. Observe especialmente o que Paulo disse no verso 31. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Todos podem profetizar. Todos. Basta esperar uma oportunidade de silêncio dos outros e assim, um por vez, todos podem falar. Ou seja, aqui não é um papelzinho entregue em uma reunião antes do culto, não. Aqui Paulo está dizendo que durante a reunião todos podem fazer uso da palavra, isso é verbal, e por isso deve apenas esperar que o outro termine de falar. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Então, se o seu pastor diz para você que esse texto de 1 Coríntios 14 é o padrão bíblico para o culto ritualístico da sua igreja, ele, no mínimo, ele não está sendo muito honesto biblicamente. Por quê? Porque, primeiro, né, que neste capítulo 14, nem mesmo existe a figura de um pastor. A reunião é orientada de modo aberto a todos, né, aquelas pessoas que estão reunindo. E não há uma liderança, né, que deve estabelecer o que pode ou o que não pode ser feito ou falado. Então, meus irmãos, se nós não queremos ser hipócritas e valorizamos a coerência, o melhor que fazemos é não usar esse capítulo de Coríntios seletivamente, dizendo que estamos sendo muito bíblicos ao fazer dessa ou dessa forma. O mais honesto seria dizer assim: olha, nós somos herdeiros de um modelo católico de culto tradicional
e apenas vamos trazer alguns ajustes, nós vamos fazer alguns ajustes que nos parecem razoáveis para satisfazer o gosto do nosso público. Entenderam? Seria muito mais honesto dizer assim. Agora, dizer que você é muito bíblico, que o seu culto é muito bíblico, que a sua liturgia é muito bíblica e usar como fundamento o capítulo 14 de 1 Coríntios não pode ser considerado alguma coisa coerente do ponto de vista espiritual e nem mesmo do ponto de vista racional. Mas por quê? Porque em nenhum momento nesse texto Paulo deu aos pastores o direito de monopolizar o uso da palavra durante uma reunião de crentes. Em nenhum momento o pastor foi comissionado por esse texto bíblico para dizer o que pode ou o que não pode ser feito em algum culto a Deus. Aliás, a figura do pastor nem mesmo aparece nesse texto. Então, meus irmãos, se você realmente quer encarar a verdade, você deve compreender que neste texto, de 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo não estava falando nada parecido com o culto que você está acostumado a assistir ou participar aí na sua denominação. Agora, antes de encerrar, apenas para que fique ainda mais clara a incoerência daqueles que dizem que estão fazendo cultos bíblicos, eu vou comentar a questão das mulheres na igreja. Neste mesmo capítulo, 14 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Vejam, irmãos. Então, todas as vezes que Paulo disse que todos poderiam profetizar ou falar em línguas, ele só estava se referindo aos homens? É isso? Esse todos significa todos os homens? É isso? Vejam o verso seguinte. Se quiserem aprender alguma coisa, as mulheres, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso a uma mulher falar na igreja. Irmãos, é claro que para esclarecer melhor essa questão das mulheres, eu vou fazer depois um vídeo específico, contextualizando, trazendo inclusive o que Paulo disse no capítulo 11, para integrar a este entendimento e assim fazer uma construção bíblica que seja coerente para essa questão das mulheres. Mas neste vídeo eu só quero mostrar para vocês como esse texto de 1 Coríntios, capítulo 14, ele não serve como fundamento para você que diz que é muito bíblico, E ao tempo que você diz que é muito bíblico, você está adotando um modelo do sistema religioso de culto. Vejam só, o texto diz que a mulher não pode falar na igreja, porque isso é vergonhoso. Então, eles criaram um modelo de culto onde só os homens podem falar? Não. Eles criaram um padrão de culto onde só o pastor pode falar. E se um outro homem quiser falar alguma coisa, ele tem de ter, então, uma autorização, uma permissão desse pastor, que monopolizou o culto e a palavra. Inclusive para fazer o louvor, que é algo também que nem existe em nenhum destes textos do Novo Testamento. Então, a mulher não pode falar na igreja, porque isso é vergonhoso. Mas vejam a hipocrisia. A mulher só não pode falar durante o culto, ela só não pode, na verdade, pregar, Mas ela pode contar um dom espiritual a um grupo específico antes do culto, ela pode até contribuir com um discernimento desse dom espiritual, ela pode se levantar para fazer uma oração em voz alta durante o culto, ela pode orar no culto em línguas estranhas, ela pode até interpretar as línguas estranhas de uma outra pessoa. Ela pode também ser professora de crianças e adolescentes e jovens, Inclusive homens jovens. Ou seja, a mulher pode sim ensinar a um homem jovem, dentro, inclusive, da igreja. E nada disso eles dizem que é vergonhoso. Será que tudo isso não seria considerado, então, falar na igreja? Falar na igreja é somente pregar na hora da mensagem? Mas a incoerência não para por aí.
O texto de 1 Coríntios 14, no verso 35, diz que se a mulher quiser aprender alguma coisa, deve aprender em casa com o seu marido, porque é vergonhoso falar na igreja. Mas se a mulher só pode aprender em casa com o seu marido, por que então ela vai para uma escola bíblica? Por que ela fica assentada no banco da igreja enquanto o pastor está pregando ali ou ensinando alguma coisa da Bíblia? A mulher, então, só tem o direito de aprender com o seu marido? Se é assim, por que os pastores dão aulas para as mulheres na igreja? Vejam bem, irmãos, se você quer ser rigoroso, se você enche a boca para falar que é muito bíblico, que só faz o que a Bíblia permite, então você deveria dar uma conferida melhor nesse texto de Coríntios, ok? Bom, meus irmãos, eu sei que este assunto ele é bastante espinhoso, porque toca em uma das coisas mais sagradas para muitas pessoas, especialmente para aquelas que são cultocêntricas, mas eu espero que vocês entendam que em nenhum momento eu pretendia abalar a fé de ninguém ou ridicularizar a opção religiosa de ninguém. O propósito é apenas de alertar, de mostrar realmente que muitas pessoas confundem reunião com culto. Confundem culto com adoração. E quem criou essa confusão não foi a Bíblia, mas foi o sistema religioso, que nós herdamos desde o catolicismo, e que esse sistema ele precisa de manter as pessoas que são os seus financiadores. E é isso aí, meus irmãos. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a sua vida ricamente e até o nosso próximo vídeo.